Master Hunter K. Capítulo 19 e 20. Cemitério das Almas Cinzentas Parte 3. Sung Jin explodiu de velocidade no Cemitério das Almas Cinzentas, procurando seu alvo. Os efeitos do passos velozes patas de lobo eram mais fortes do que o previsto. Porque deu 10 vezes a velocidade de movimento normal. Sung Jin realmente foi forçado a abrandar. Mas o resultado foi magnífico. Ele efetivamente reduziu o tempo gasto com a procura por 1/10. Sung Jin pensou no que acabou de ouvir momentos atrás. Enquanto ele continuava a procurar entre as muitas lápides. Bem, você sabe. Uma fantasma como aqueles que você vê em filmes de terror. Com a pele pálida e sangue escorrendo dos lábios. A dica veio de uma fonte inesperada. Estou certo de que a fantasma tem algo a ver com o boss oculto ou a peça oculta. Agora que pensava nisso. Ele tinha ouvido alguns rumores de uma fantasma no capítulo 3. Caçadores de sua vida anterior. Por vezes. Conversavam sobre ela. E aqui eu pensei que eu deveria ter usado a habilidade ativa do Caçador de Tesouros logo após o boss. Sung Jin guardou sua habilidade ativa por enquanto. Ele já tem uma dica sobre. Pelo menos. Uma das duas coisas. E havia uma possibilidade de que a dica que a operadora fornecesse fosse sobre o mesmo assunto. Não havia um morto-vivo restante em todo o Cemitério das Almas Cinzentas. A maioria foi exterminada durante sua procura. E os restantes foram caçados pelos outros 4 caçadores. Fantasma, onde você está? Sung Jin verificou seus arredores. Ele correu através do cemitério. E... finalmente... a sua velocidade gradualmente começou a diminuir. Já se passou 30 segundos. Eu não localizei a fantasma ainda. Logo Sung Jin estava de volta a correr em sua velocidade normal. Ele parou por um momento. Ele estava cercado por um mar indistinguível de lápides. Merda. Sung Jin virou a cabeça enquanto dizia palavrões. E apenas então ele viu algo branco flutuando longe. Uma mulher em um vestido branco. Lá. Sung Jin correu em sua velocidade normal em direção à fantasma. Sensei. Hiro tentou continuar com Kei. Mas era impossível. Kei correu em uma velocidade impossível. E Hiro perdeu de vista em meros momentos. Ele fez uma pausa e olhou para a direção geral que Kei desapareceu. Qualquer outra pessoa teria desistido nesse momento. Mas não Hiro. Céus! Sensei é tão incrível! Depois de tomar uma respiração rápida, Hiro continuou com sua perseguição. Após cerca de 2 minutos, ele viu a fantasma que viu antes. Ek. Hiro parou imediatamente. Na verdade, ele inconscientemente deu um passo para trás. Ele estava sozinho. Sem Henrique. Cultuou a cana. Hiro não tinha medo de esqueletos ou zumbis. Mas fantasmas o assustavam demais. Em seguida, ele viu Kei ao lado da fantasma. O que eu devo fazer?
Hiro roeu as unhas e começou a se preocupar. Ele estava em um dilema devido às forças de atração e repulsão serem reunidas em um só lugar. Eu sou um homem das artes marciais. Eu preciso para superar os meus medos. Hiro finalmente fez a sua decisão e se aproximou de Kei e a fantasma. Uma vez que ele estava ao alcance da voz, Kei virou-se para olhar para ele. O que? Como você chegou? Momentos depois, a fantasma virou-se para olhar para ele também. Sendo olhado por uma fantasma com um rosto pálido e os olhos completamente negros. Hiro queria fugir. Mas Kei o deteve. Não se preocupe. Essa fantasma é não hostil. Kei estava certo. A fantasma nunca mostrou intenções de atacar ninguém. Mas Hiro ainda não podia se aproximar da fantasma. Hostil ou não, a aparência da fantasma foi suficiente para inspirar o medo no coração de um homem. E enquanto Hiro estava mantendo distância da fantasma, a fantasma olhou para Kei. E de maneira semelhante, como tinha feito com Henrique, ela levantou as mãos para apontar para longe. E soltou um barulho estranho. Kei não estava com nenhum medo do fantasma. Ele simplesmente coçou o queixo. Eu acho que ele está tentando dizer algo. Foi tudo o que disse. De repente, a fantasma começou a flutuar para a direção que ela tinha apontado momentos atrás. Kei seguiu sem outra palavra. Hiro olhou por um momento. Sim. Sensei. Ele chamou Kei. Mas Kei não respondeu. Hiro não tinha escolha a não ser seguir os dois. Embora estando alguns passos atrás. Depois de um longo tempo, a fantasma parou novamente. Ah! Soltou um barulho estranho. Kei parou ao lado dela. Alguma coisa aqui. Ele pensou consigo mesmo. Operadora. De repente, ele chamou a operadora. Cinzas de salamandra. Ele tirou as cinzas de salamandra do inventário. Hiro estava familiarizado com esse item. Ele usou no capítulo 1 para caçar trolls. E contra os lobos no capítulo 2. Kei abriu o pacote e espalhou as cinzas em sua katana. Fofa. A katana se encheu de chamas e iluminou a área. Usando a katana como uma tocha, ele verificou os arredores. Exatamente sob a fantasma, ele viu uma porta de pedra da cripta gravada com uma imagem de duas garotas idênticas, que estavam de costas. Gêmeas. Kei falou para si mesmo e cortou a porta, abrindo-a com a sua katana. Kaha! A fantasma gritou em voz alta. Ele ainda estava em camadas de uma cadência horrível. Mas, desta vez, parecia feliz. Ela girou no ar uma vez e depois voou para a entrada de pedra. Kei e Hiro chegaram à abertura na porta de pedra. Era difícil ver o que estava lá dentro, uma vez que Kei inseriu a espada entre a abertura. Uma grande pilha de ossos pode ser visto abaixo. E Hiro engasgou de medo novamente. Por outro lado,
Quem moveu-se para entrar na cripta sem medo? Hiro agarrou sua camisa e puxou-o para trás. Sensei. Você não tem medo de fantasmas? Kei olhou para trás em direção a Hiro e... Eu já morri uma vez. Por que eu teria medo de fantasmas? Disse algo que Hiro não entendeu muito bem. Antes que Hiro pudesse responder, quem entrou na cripta? A entrada era muito pequena e escura. Hiro deu uma desculpa para si mesmo. Eu posso apenas esperar pelo sensei aqui fora. Ele sentou-se na frente da cripta. O que Kei disse apenas momentos antes? Eu já morri uma vez. Foi completamente e totalmente ignorado. Sung Jin entrou no columbário sozinho, usando a katana como uma tocha. Ele iluminou diferentes partes do local. O columbário era úmido e estreito. Apesar de tudo, Sung Jin entrou confiante, não dando nenhuma atenção para o entorno. Para ele, não havia dúvida de que este lugar era o que ele estava procurando o tempo todo. No final da passagem estreita, um pequeno espaço de cerca de 30 metros cúbicos emergiu. E dentro, a fantasma que lhe trouxe até aqui estava esperando por ele. Em pé dentro de uma cripta rodeada por ossos. Olhando para a fantasma ensanguentada, Sung Jin pensou. Sim. Eu acho que eu posso entender por que as pessoas podem ter medo. Iaiaia. A fantasma soltou um barulho estranho e mais uma vez levantou as mãos. Quando Sung Jin viu suas mãos, ele pensou que era diferente de antes. Suas mãos não estavam apertados em punho e estavam em seu estado natural com os dedos um pouco enrolados. Mas Sung Jin pensou que ela estava com seu dedo indicador levantado um pouco acima do resto. Como se apontando para alguma coisa. O que ela está apontando? Sung Jin seguiu a direção do seu dedo. Ela estava apontando para uma das paredes do columbário. Sung Jin lentamente moveu-se em direção à parede. Após uma inspeção mais próxima, ele notou que um dos tijolos estava ligeiramente para fora em comparação com o resto dos tijolos da parede. Sung Jin segurou cuidadosamente o tijolo e puxou-o para fora com cuidado. O tijolo saiu muito mais facilmente do que o esperado. E no interior da parede, Sung Jin pode ver um objeto embrulhado. O que é isso? Sung Jin estendeu a mão e puxou-o para fora. O objeto embrulhado foi puxado facilmente e continuou saindo da parede. Muito parecido com uma espada. Uma vez que Sung Jin tinha feito tudo sair, o embrulho desenrolou-se com um pan. E uma espada embainhada extremamente gasta se revelou. O cabo era tão frágil que parecia que ele iria quebrar se puxasse muito forte da bainha. Sung Jin gentilmente agarrou o cabo da espada e puxou a lâmina. Puta M! Sung Jin não poderia deixar de exclamar em voz alta. Escondido dentro da bainha gasta da espada estava uma lâmina nova, liberando um brilho azul suave. Uma vez que a lâmina foi retirada, a fantasma ao lado dele se desintegrou em uma nuvem de fumaça e foi sugada para dentro da lâmina. Kiaha! Sem falhar, a fantasma conseguiu soltar um barulho estranho. Uma vez que a fantasma desapareceu. Parabéns! Sung Jin pode ouvir a voz da operadora. Você encontrou a peça oculta. Lua espectral espada possuída obtida. Bom. Sung Jin sorriu enquanto inspecionava a sua espada. Lua espectral, espada possuída. Katana lendária. Força.
S. Destreza. A mente. B. Habilidade passiva. Absorção de almas, segunda. Recupera 2% da mana total por ataque. Habilidade ativa. Lamento mortal, quarta. Um fantasma irá provocar medo a todas as criaturas próximas. 10 minutos de tempo de recarga. Katana imbuída com o poder de um fantasma. Não se sabe se o espírito vingativo era originalmente o proprietário da katana, ou se a alma se tornou vingativa ao ser morta pela katana. Lendária. Ele recebeu um item lendário completo. Foi inacreditável. Ele desejou que ele tivesse conseguido tão facilmente uma arma de grau lendário na primeira vez. Sung Jin olhou para as especificações. A maioria dos atributos atraentes eram, obviamente, a força de rank S e o bônus de destreza. Operadora. O que eram os bônus por ranks mesmo? Rank afeta os atributos da seguinte forma. Rank I 0 1 Rank D 0 2 Rank C 0 5 Rank B 1 0 Rank A 1 5 Rank S 2 0 Rank SS 3 0 Rank SSS 4 0 Sung Jin não tinha se deparado com um inimigo ainda que ele não poderia matar em um único ataque com sua força C e destreza D de sua katana básica. E, no entanto, ele tinha recebido uma katana lendária força rank S e destreza rank A, elevando efetivamente o dano por 4 vezes. Bem, eu acho que nos próximos capítulos, todos os inimigos vão basicamente ser feitos de papel machê molhado. Sung Jin pensou sobre os seus atributos, enquanto lia as notas das habilidades. Lamento mortal, quarta, parecia bastante útil. E ao perceber que havia mais bônus, ele voltou para ver os ranks da espada. Bônus de dano rank B para o poder mental. Isto significava que o aumento de força por 1 iria aumentar seu dano por 2. Mas melhorar seu poder mental também forneceria um bônus de dano. O poder mental dando impulso de dano em uma katana, quer dizer que, além disso, ele também tinha uma habilidade passiva absorção de almas, segunda. Em outras palavras, essa é uma espada projetada para um espadachim mágico. Os atributos base foram grandes, mas Sung Jin precisava pensar sobre isso. Vou embainhar novamente. Sung Jin, finalmente, colocou a espada na bainha. Shink! O som da lâmina deslizando na bainha era nítido. Sung Jin deixou o columbário, com a lua espectral pendurada em sua cintura. Quando Sung Jin saiu do columbário, ele encontrou Hiro esperando por ele na entrada. Sensei! Você está bem? Sung Jin assentiu com indiferença. Do início ao fim, a fantasma não tinha nenhuma intenção de machucar ninguém. Sua existência era uma forma de um teste, projetada para proteger a lua espectral de covardes. Sensei, o que é essa espada horrível? Perguntou Hiro ao olhar para a espada. Isso. Ele realmente não queria explicar. Ela parece ainda pior do que a espada inicial que você estava usando até agora.
Não. Não julgue um livro pela capa. Sung Jin desistiu de dar uma explicação. Fedelho irritante. Eu espero nunca nos encontrarmos outra vez. Eu apenas a achei. Sung Jin deu uma desculpa insensível e chamou a operadora. Operadora. Cubo. Sung Jin colocou a katana básica no cubo. Hiro parecia estranhar a ação. Mas Sung Jin ignorou e disse. Operadora. Quanto tempo restante? 14 minutos e 34 segundos. 14 minutos. Ele ainda tinha o boss oculto para matar. Sung Jin decidiu usar Caçador de Tesouros pela primeira vez. Operadora. Ative a habilidade Caçador de Tesouros. Título Caçador de Tesouros não está equipado. A habilidade só pode ser usada uma vez. Eu sei. Eu entendo isso. Apenas use-a. A operadora pareceu suspirar devido à atitude de Sung Jin. Mas ela rapidamente disse a dica sobre o boss oculto. Cemitério. Local de descanso final dos mortos. Mas, para aquele que perturba os caixões e desperta as almas. Para o necromante, um cemitério é apenas uma fazenda. Destrua a fazenda, e aquele que cuida dela inevitavelmente intervirá. 1. Hiro inclinou a cabeça. Confuso. Sensei. O que é? Sung Jin colocou seu dedo indicador sobre os lábios. Hiro parou de falar enquanto Sung Jin refletia sobre a dica da operadora. Destruir a fazenda. Sung Jin olhou em volta. Cemitério das Almas Cinzentas continha um número impressionante de lápides. Destruir. Destruir. Hein? Sung Jin olhou para a lápide mais próxima. Descanse em paz, Chris Ben. Era uma lápide com o nome de um estranho. Parecia que costumava haver mais palavras após o seu nome. Mas muito tempo passou para elas persistirem. Se houver um proprietário desta sepultura, eu peço desculpas. Sung Jin curvou-se para se desculpar. E em um movimento rápido, ele puxou a katana e cortou a lápide ao meio. Uau! Hiro falou com admiração. Não era dirigido a seu manejo, já que Hiro já havia visto. Nem foi dirigida a seu poder destrutivo. Isso. Também. Ele já havia visto. Ele ficou impressionado com o brilho azul da lâmina da lua espectral. Apesar do luar quase inexistente, a espada ainda cintilou com um azul brilhante. Naquela bainha de aparência ruim, Sung Jin colocou o dedo sobre os lábios novamente. SHH. Qualquer um iria entender a segunda vez. Hiro fechou a boca mais uma vez. Sung Jin caminhou até a próxima lápide e cortou-a novamente. Desta vez. Kogo, Kogo. Sung Jin ouviu sons de tosse de algum lugar. Ele se virou para olhar para Hiro. Você tossiu. Não. Eu não tossi. Sensei. Eu estava com minha boca fechada. Mas eu também. Os dois homens olharam seus arredores sem palavras. Mortos-vivos não tossiam. Foi também possível que foi um dos 3 outros caçadores. Mas eles não estavam à vista. E entre eles, 2 carregavam uma lanterna. Assim deveria ser fácil de detectar. Acalme-se novamente. Hiro assentiu com as palavras de Sung Jin.
Sung Jin passou de lápide a lápide e cortou todas as lápides no caminho. Kog. Kongo putz. Sung Jin e Iro trocaram olhares. Desta vez, a voz ainda cuspiu catarro. É isso. Preenchido com certeza. Sung Jin dirigiu-se a Iro. Ei! Você disse que seu nome era Iro. Não é? Sendo chamado pelo nome. Pela primeira vez. Iro respondeu com entusiasmo. Sim. Sensei. Meu nome é Watanabe Hiroaki. Eu não me importo. Vá quebrar algumas lápides para mim. Imediatamente, sensei. Os dois começaram o trabalho de quebrar lápides. Sung Jin simplesmente segurou a lua espectral horizontalmente e correu pelas sepulturas. A lua espectral. Como se para demonstrar o seu bônus de rank e a indestreza. Cortou as lápides como uma faca quente na manteiga. Aia! Iro gritou e cortou as lápides uma a uma, atacando com toda a sua força. E com cada lápide que caiu. Kog. Kog. Veeze. Uma tosse alta e áspera pode ser ouvida vindo de algum lugar. E enquanto os números de lápides profanadas continuaram a aumentar, o volume da tosse também aumentou. E depois que Sung Jin tinha cortado várias dezenas de lápides, uma voz alta o suficiente para abalar todo o cemitério falou. Quem ousa perturbar meus campos? Era uma voz amplificada por magia. Os cubos deram para fora anúncios. Atenção! Boss oculto. Coveiro Oryx apareceu. Sung Jin olhou rapidamente seus arredores. Mas ele não achou o boss oculto Oryx. Onde? Sung Jin mordeu com força e apertou os dentes. Parecia que ele teria que ir à procura do boss oculto em algum lugar no cemitério. Tão irritante. Sung Jin ativou passos velozes mais uma vez. Passos velozes. Ativar. Garras saíram das botas de lobo. Sung Jin começou a procurar no cemitério a uma velocidade perigosa. Henrique e Kultu colocaram suas lanternas para baixo e conversaram. Eles não se afastaram do lugar onde Ulis tinham aparecido e morrido. O norte da Europa é um bom lugar para se viver. Ouvi dizer que há muita pobreza ou algo assim lá. Não é como se não tivéssemos dinheiro. Como é o Nepal? Pelo que ouvi de pessoas voltando após subir o Himal. Kog. Veeze. Sons altos de tosse e respiração ofegante podiam ser ouvidos. Os dois homens se viraram para olhar para a cana. A cana levantou ambas as mãos para mostrar que ele não fez nada. Então quem? Quando Henrique olhou em volta para ver onde o som veio, a operadora soltou um anúncio. Atenção! Boss oculto. Coveiro Oryx apareceu. Boss oculto. Enquanto Henrique ainda estava se recuperando do choque, a cana saltou, preparando sua lança. Ele olhou para longe e disse: Inimigos. Muitos. Em suas palavras. Henrique e Kultu pegaram suas armas e se prepararam. Longe. Eles podiam ver uma luz verde cintilando. E em torno dela seguiu uma horda de zumbis. Esqueletos e carniçais. O que? O que é isso? Henrique e Kultu ambos começaram a entrar em pânico. E ouviram uma alta voz amplificada soar. Vocês devem ser os culpados que contaminaram o meu cemitério, Kog Kog.
Henrique e Kultu entreolharam-se. Eles não eram páreos para a Oda se aproximando. Fuja! Sem palavras. Eles concordaram. Se eles pudessem apenas correr até encontrar Keihiro, eles provavelmente poderiam sobreviver. Mas... poder profano. Tire a pele e exponha os ossos. Loucura! Quando a voz terminou seus encantamentos, os caniçais avançaram a velocidades incríveis. Ultrapassar eles era impossível. Kultu e Henrique ambos se prepararam para combater de frente a Oda. Akana começou balançando sua lança. Mas por trás dos caniçais, um mar de zumbis e esqueletos seguiram. Também com um aumento de velocidade enorme. Correndo com, pelo menos, o dobro da velocidade normal. Sung Jin ouviu os encantamentos mágicos de longe. Poder profano. Tire a pele e exponha os ossos. Loucura! Lá! Sung Jin correu o mais rápido que pôde em direção ao som. Mas quando ele chegou... ele veio bem a tempo de ver Kultu sendo rasgado em pedaços por caniçais. Porra! Me salve! Socorro! Henrique tentou correr para Sung Jin. Logo que notou ele. Au! Akana ainda estava lutando contra as ondas de mortos-vivos. Poderes da corrupção. Soltem a praga sobre a vida. Decair da morte. Ele foi atingido por um raio mágico lançado pelo necromante. Seu braço começou a apodrecer a partir das pontas dos dedos. Akana largou a lança surpreso, e ela era a única coisa que o mantinha vivo contra a horda de mortos-vivos na sua frente. Ele foi pisado pela onda de esqueletos avançando contra ele. Porra! Sung Jin tinha se apressado para tentar salvá-los. Mas uma parede grossa de zumbis bloqueou o caminho. Graças à magia do necromante, eles se moveram ao dobro da velocidade normal. Mas ainda assim, não eram páreos para a destreza de Sung Jin. Ele balançou a lua espectral, com golpes relâmpago rápidos. Sung Jin originalmente não teve problemas para derrubá-los com a katana básica. Com lua espectral, lutar contra zumbis não era diferente de balançar uma espada contra folhas caindo através do ar. Tanto que tocar os inimigos com a espada fez eles se desintegrarem. Então de repente, decair da morte. Outro raio mágico foi lançado pelo boss. Sung Jin foi forçado a recuar. Akana, enterrado sob uma montanha de esqueletos, encontrou seu fim. Porra! Sung Jin atacou tão rapidamente quanto possível para destruir seus inimigos ao redor dele. Mas o coveiro, Oryx, recitou outra magia. Desperte e se torne meu escravo. Ascensão da morte. Kultu, que tinha sido rasgado em pedaços por caniçais, e Akana, que foi cortado até a morte por esqueletos, levantaram ao ouvir o comando do coveiro, e pegaram suas armas. Durante todo o tempo jorrando sangue. Meu Deus! Henrique disse em estado de choque. E Sung Jin finalmente atingiu os limites da sua paciência. Ele olhou para o necromante, que assumiu o controle dos recentemente mortos, e amaldiçoou baixinho. Seu filho da puta! Mas, como se respondendo à sua raiva, ele ouviu uma voz de algum lugar. Mate! Era a voz de Enur, o deus louco. Sung Jin lutou contra a tentação. Cale a boca.
Mas a voz continuou, ignorando seus desejos. Mate. E enquanto ele estava distraído, o Akana zumbificado atacou Sung Jin com sua lança. Foi um ataque preciso e perigoso destinado a seu pescoço. Mas nem de longe rápido o suficiente para ameaçar seriamente Sung Jin. Mesmo com o seu título sendo lanceiro veterano, Akana não conseguiu superar a diferença absoluta em pontos de atributos. Sung Jin facilmente rompeu e empurrou a lança para o lado com as mãos. E depois, desculpe. Desculpou-se em seu ouvido e girou a katana. Kaag. Akana morreu mais uma vez. Por 2 vezes. Agora. Matar um caçador zumbificado com suas próprias mãos deixou um gosto amargo na boca. Meu Deus! Meu Deus! Henrique estava completamente fora de si, murmurando para si mesmo várias vezes. Sensei! Ele ouviu o chamado de alguém por trás. Ele não queria matar mais nenhum caçador com suas próprias mãos. Eu vou matá-lo com tudo o que tenho. Coveiro. Sung Jin preparou a sua lua espectral e avançou em direção ao necromante em frente.